Olá, estamos aqui de novo com o bloco Frentes em Movimento. Eu sou o Pedro Rumo, meu sócio da Action Consultoria. Estou aqui com a Keren, com o Gustavo, meu sócio, para discutir os principais assuntos que repercutiram nas semanas pelas frentes parlamentares. Bom, vamos começar então falando sobre o assunto quente, né? Sobre o IOF e sobre a nota que a coalizão das frentes parlamentares tem trabalhado contra a decisão do governo de recorrer ao Supremo a aprovação do PDL, que susta o IOF, né? Isso é um assunto legal, porque como ele permeia várias frentes parlamentares, o pessoal está se organizando para já se opor a esse movimento do governo de atuar nesse assunto por meio do Supremo. E já foi feita uma nota em conjunto contra uma possível decisão de inconstitucionalidade do projeto de decreto legislativo que sustou, ou seja, tirou os efeitos do aumento do imposto do IOF. E a gente também está discutindo lá nessa coalizão de frentes, e isso demonstra a importância dessa coalizão, um projeto de lei já para se antecipar. Então, se porventura o Supremo decidir pela inconstitucionalidade do PDL, que é um tipo específico de proposição legislativa, o Congresso pode muito bem, como ele fez lá, Pedro, e querem na questão da desoneração da folha, aprovar um projeto de lei limitando o IOF ou mudando como o IOF funciona e como o governo pode atuar nesse imposto. E aí, caso o Supremo venha realmente a decidir, a gente tem esse instrumento aí do projeto de lei que vai ser também discutido numa reunião essa semana lá com todas as frentes parlamentares aí nessa coalizão. Eu acho que foi o assunto mais relevante da semana, né, Pedro? Não sei se a Keren também tem alguma coisa a complementar das reuniões que você participou. Bom, eu acho que o que eu posso trazer de complementação ao que você disse é justamente o fato de que, mesmo que o STF decida pela inconstitucionalidade, isso não priva o Congresso de tomar outras ações. Então, não se torna um caso perdido, a gente continua lutando, né? E, assim, já fazendo um link com o que a gente está falando sobre a judicialização e o papel do STF no nosso contexto, né, político, a Frente pelo Livre Mercado defendeu a urgência do projeto que fortalece a liberdade de expressão. Bom, a gente tem visto um grande trabalho do STF em torno de regulamentar redes sociais e principalmente judicialização abusiva de opiniões públicas e etc. E essa foi uma resposta da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem acompanhado nos últimos meses, né, essa relação e essa ocupação de espaço tanto do Supremo, do Executivo e do Legislativo. O IOF, o Executivo tomando uma ação, o Legislativo reagindo, e aí esse vai e vem. E aí a Frente Parlamentar do Livre Mercado tentando, de alguma forma, repercutir dentro do Congresso as decisões que o Supremo tomou a respeito da regulamentação de divulgação de conteúdo dentro das plataformas. É um tema extremamente moderno, contemporâneo, né? E mistura muito liberdade de expressão, direitos fundamentais, né? Então, eu acho que é um tema polêmico. O Congresso deve, a cada dia mais, se envolver nisso, porque, de fato, cabe a eles, né, a legitimidade de regulamentação desse assunto, né? Eu acho que ficou claro ali que é uma interferência direta e muito pautada no que o Supremo tem sofrido com a polarização política que a gente está vivendo no Brasil, né? O governo anterior usava muito isso de exemplo, esse ataque que ele sofria do Supremo, e o Supremo está aí para tentar, de alguma forma, frear alguns avanços de vertentes políticas que, porventura, possam prejudicá-lo no ambiente político, né? No ambiente macro-político. Então, isso é um sistema natural da democracia moderna que a gente tem no Brasil, dos freios e contrapesos. E, como a Keren comentou, a Câmara e o Senado ainda têm o poder de redecidir, né? A palavra final acaba sendo sempre deles. E tem um caso muito emblemático, que foi o caso da proibição que o Supremo fez, que não é recente, é mais antiga, da farra do boi no Brasil. E aí isso acabou também proibindo alguns outros tipos de evento, como rodeio e vaquejada. E aí, nos mesmos moldes do que as frentes estão se organizando para fazer agora, na época foi feito um projeto de lei, aí o Supremo derrubou de novo o projeto de lei, ficou quase um ping-pong, né?
E aí depois a gente estava até comentando disso, né, semana passada. E aí o Congresso fez uma PEC e colocou na Constituição que esses movimentos eram culturais e etc. E aí acabou que o Supremo ali desistiu de subir o tom, porque também o Congresso tem o poder, assim, pensando alto e extrapolando aqui, de mudar a Constituição inteira, né? Fazer uma nova Constituinte, caso o Supremo ou algum poder esteja extrapolando ali os limites do razoável, e a gente está vendo isso acontecer, né? São nesses momentos que a gente vê rupturas e eu acho que isso não é interessante. Por isso que é importante a participação das frentes, porque é a sociedade civil organizada participando ali do debate público. E aí, ligando já com esse ponto das frentes participarem da construção da política e dos debates com a sociedade, eu acho que a gente pode conectar aqui ao lançamento, né, da agenda legislativa da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, que foi construída em conjunto com a sociedade, ouvindo os principais pleitos, e aí a frente priorizou aí alguns projetos, fez o lançamento, convidou o presidente Hugo Motta para participar da cerimônia de lançamento. Ele esteve aqui, a cerimônia foi realizada no dia da votação do PDL que susta o IOF, que inclusive era um dos assuntos que estava na agenda da Frente do Comércio e Serviços. Então já podemos dizer que a Frente lançou a agenda já com a primeira vitória engatilhada, né? A Keren foi lá, como é que foi lá, Keren? Qual o ápice do... Então, foi um evento muito bom, a gente até chegou a conversar sobre isso na semana passada, que teríamos o evento, né? E assim, era uma semana muito parada, a gente não tinha expectativa de presença de parlamentares, mas por incrível que pareça, a gente teve nomes muito importantes que apareceram lá para apoiar. O discurso do Hugo Motta foi muito em prol da agenda. Eu acho que é uma atitude muito boa quando uma frente tão bem organizada como a FCS estabelece metas e projetos que beneficiem o setor, né? Foi isso que a gente fez. Foi um pouco tardia, se a gente parar para pensar, né, esse lançamento, mas isso não significa que a frente não estivesse trabalhando durante todo o ano em prol dessa pauta, porque, como eu disse também anteriormente, tudo é comércio e serviço, então o trabalho nunca acaba, né? Já saiu o encaminhamento dessa reunião, né, Pedro? É verdade, a gente já está mirando na próxima conquista da frente. A gente vem acompanhando muito o trabalho em prol da aprovação do projeto que cria uma dosimetria das multas, principalmente das multas ligadas ao Código de Defesa do Consumidor. Hoje não existe uma parametrização correta, um nivelamento federal de como que deve ser feita a aplicação dessas multas. Então, no estado A é feita de certa forma, no estado B de outra forma, e às vezes, por um dano pequeno, é aplicada uma multa desproporcional, isso traz insegurança. Então, o projeto ele busca trazer segurança no que diz respeito a criar critérios claros para a definição dos valores das multas. Não é acabar com as multas, não é acabar com penalidade, é simplesmente criar critério. Eu acho que ter clareza é essencial na formação de qualquer política pública, né? E aí, por curiosidade aqui, há um tempo atrás a gente discutia muito a questão da dupla visita, ou seja, você visita um estabelecimento que está cometendo alguma infração, você primeiro notifica antes de dar a multa, porque muitas vezes a multa vem e ela custa mais do que o próprio estabelecimento, né? Dependendo da infração. Isso está nesse projeto? Isso é endereçado de alguma forma? Bom, que bom que você perguntou isso, Gustavo. Eu acho que, assim, o texto original do projeto, ele não tratava sobre dupla visita, né? E eu acho que a gente, pela frente, fizemos algumas reuniões, como a Keren muito bem colocou. O lançamento da agenda foi feito semana passada, só que a frente já vem discutindo a dosimetria há algum tempo, né? E em uma dessas nossas reuniões, a gente discutiu exatamente melhorias no texto apresentado, e uma melhoria que foi acrescentada, que foi sugerida, é exatamente não essa questão da dupla visita, mas como se fosse de uma notificação de, olha, você tem que trabalhar aqui, você está pecando aqui, então numa visita orientadora, e caso essa visita orientadora não cumpra efeito, a aplicação de multa, ou seja, você vai lá para orientar, e se você orientar e o estabelecimento mesmo assim não quiser corrigir, aí você já abre a possibilidade de alguma penalidade financeira, né? Porque é o seguinte, a multa ela seria para corrigir o problema, né? E na prática a gente vê que a multa está sendo para acabar com o negócio. Então, se você estipula esse tipo de dosimetria que o projeto propõe, você muda toda a lógica, né? Você começa a orientar e fazer com que os negócios melhorem,
do que simplesmente acabar com eles por falta de condições de pagamento de uma multa, que muitas vezes é por uma besteira. Né? E a gente está falando de coisas relacionadas, de situações relacionadas à defesa do consumidor, né? Então, você está falando, por exemplo, de a fiscalização do PROCON achar, por exemplo, um produto vencido numa prateleira. Isso é um fato de multa, mas você pega um supermercado que vende milhares de produtos, né? Então que tem que fazer uma administração de estoque super complexa. Às vezes ele não está fazendo isso nem de forma dolosa, é mais uma questão de gestão, né? Às vezes foge do controle, ou até mesmo às vezes alguém devolveu um produto, depois botou lá e aí fugiu do controle. Então, eu acho que precisa ter essa orientação, né? Essa fiscalização, esse aconselhamento, esse monitoramento, além das regras já preverem a indenização de qualquer consumidor. Então, isso também não está mexendo na indenização com o consumidor. Então, é importante deixar isso claro. Bom, uma coisa que eu gostaria de reforçar aqui é que em relação à nossa conversa, a pauta que a gente sempre defende de empoderamento do Congresso, a gente não pode deixar de falar aqui que dentro da frente parlamentar o trabalho dos próprios parlamentares é muito importante. Claro que é uma construção que envolve as empresas, envolve o Instituto. A gente vê uma sofisticação dos parlamentares mais envolvidos com as frentes nas pautas mesmo, de conhecimento técnico, de estudarem sobre aquilo que eles estão defendendo. A sociedade mesmo vê muito o Congresso como várzea, né? Só que muito do que a gente conquista, muito do que a gente consegue, e eu falo justamente sobre o que a gente conversou da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, de ter a presença do presidente da casa, e ele reforçar o compromisso com a frente, vem muito do relacionamento com os próprios parlamentares. O presidente da Frente Comércio e Serviços, Domingos Sávio, é um parlamentar muito responsável com a pauta da frente, e isso não se resume só a ele, né? Só para finalizar, Keren, aí pegando o gancho que você está falando, a importância desse trabalho das frentes na estruturação dessa relação da iniciativa privada com o poder público, né? Essas frentes todas fazem reuniões semanais, periódicas aqui em Brasília, em almoços ou cafés da manhã. A gente fez um estudo antigo sobre a Frente Parlamentar da Agropecuária uma época, e a gente correlacionou o quanto esses parlamentares que frequentavam o almoço da FPA votavam com as orientações da FPA. E a gente percebeu que aqueles parlamentares mais assíduos, ou seja, que estavam lá mais debatendo os projetos e entendendo os assuntos que o setor agropecuário passava para eles, quanto mais assíduos eles eram na reunião, mais eles votavam de acordo com a orientação da FPA. Chegava a ser 80% mais daquele cara que ia em quase todas as reuniões do que um que ia uma vez, 2 vezes por mês só nas reuniões. Então, a importância deles entenderem, participarem, né, da sociedade civil está ali passando os pleitos desse trabalho organizado que a gente faz com as frentes parlamentares ali, esse debate conjunto, semanal. Então, é bem interessante. Tem estudos publicados, vocês podem procurar na internet aí que tem à disposição. Acho que é isso. Acho que a gente conseguiu organizar bem a semana e até semana que vem. Eu tava esperando que vocês iam falar alguma coisa, pô. Então começa de novo. Não, eu acho que você pode então, só como falar. é que é? Eu vou falar bem-vindo, meu nome é Pedro, Quero Gustavo, e aí eu já puxo o e já vamos conversar. Quanto mais conteúdo, melhor. Que eu achava que era uma conversa, eu falei.